Em mais uma super quarta-feira, o Fed manteve a taxa de juros americana inalterada no intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano. Já aqui no Brasil, o Copom promoveu a sétima elevação consecutiva da taxa Selic, que agora passa para 15% ao ano. Para entender como essas decisões afetam a sua vida e mais especialmente os seus investimentos, eu tenho o prazer de receber aqui hoje Laís Reis, estrategista de investimentos do Banco do Brasil. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, André. Boa noite. Boa noite. E também o Ronaldo Trogo, representando aqui o time de economistas do Banco do Brasil. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, André. Boa noite, Laís. Boa noite, pessoal. Ronaldo, tradicionalmente a gente começa contigo para trazer ali o cenário macroeconômico para depois a gente endereçar ali as nossas sugestões de assessoria e investimentos. Então, eu quero começar com o cenário internacional. A decisão do Fed veio em linha com as expectativas do mercado? Há alguma novidade no radar para a gente ficar atento? Bacana, André. Excelente pergunta. E dessa vez dá para dizer que lá fora, sem grandes surpresas. O Fed manteve a taxa inalterada, amplamente esperado pelo mercado, só que entre as nossas duas últimas conversas, acho que tem alguns pontinhos aqui que a gente precisa trazer para o radar dos investidores, né, para o dia a dia, porque pode sim impactar os mercados, os investimentos. Eu acho que são pontos bastante relevantes. O primeiro deles é a questão do acordo entre Estados Unidos e China, a questão comercial. Muito se falou sobre a questão comercial ao longo do mês de abril e também no comecinho de maio, que foi a nossa conversa, mas depois disso a gente já teve um avanço nessas relações comerciais, então isso tirou um pouco de pressão do mercado em relação a essas questões de organização de comércio mundial, como que as coisas podem ser endereçadas. Ainda tem muita incerteza no radar, os patamares são bastante elevados, mas pelo menos saímos ali daquele ponto do início do mês de abril, né, que deixou os mercados com um estresse muito significativo. Outro ponto, e esse mais recente, é de crescimento de preocupação. Então, as questões relacionadas ao Oriente Médio, a toda essa questão geopolítica envolvendo cadeias de produção, preço do petróleo, então isso agora entra no radar dos investidores e aí, de novo, temos aquela situação de que a incerteza está muito elevada e que a gente vai precisar manter a atenção muito grande. A condução de política monetária do Fed deve seguir bastante cautelosa, a decisão de hoje vem em linha com o nosso cenário, e a gente espera, inclusive, que essa manutenção dos juros nos Estados Unidos, ela permaneça nas próximas reuniões. A gente vê espaço para algum tipo de movimentação dos juros para baixo só lá no finalzinho do ano. Mas, de novo, com tudo isso no radar, né, toda essa incerteza que está imperando aí no mercado, a gente espera que a atenção fique redobrada para a gente poder calibrar direitinho esses próximos passos das autoridades monetárias. Acho que, em resumo, esses pontos aí abarcam tudo que foi discutido no mercado entre as nossas conversas aí do mês de maio e o mês de junho. Legal, Ronaldo. Laís, a gente fala já de algum tempo sobre internacionalização de portfólio, muita gente fazendo investimento, seja mandando dinheiro para fora, seja por meio de veículos nacionais aqui, com hedge ou sem hedge. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, dado esse cenário de incertezas, né? Parecia que vinha um refresco ali com um acordo de China e Estados Unidos e de repente um contexto geopolítico que torna ainda mais desafiador o desenho dos cenários. O que é que você traz de mensagem para quem está pensando em investimentos no exterior? Então, André, vou começar falando um pouquinho do dólar. No final do ano, quando a gente viu o dólar batendo R$6, né, em dezembro, então a gente viu uma trajetória que mudou bastante, agora na casa dos 5,50, então quem diria, né? Realmente é uma oportunidade você internacionalizar, sim, o portfólio, aproveitar dessa cotação, mas realmente o dólar ele vem se enfraquecendo nesse início de ano aqui e é algo, digamos assim, basicamente, não é inédito os motivos, mas é algo que está sendo revisto como o porto de segurança do mundo. Então, essas questões fiscais nos Estados Unidos, como o Troco falou, a gente ainda tem muita incerteza na mesa, até além dessas questões de guerra tarifária. A gente tem questões fiscais que não só nos Estados Unidos estão pegando, a gente tem questões fiscais que estão pegando aqui no Brasil, em outros locais também, né, Japão. Isso tudo influencia bastante as taxas de longo prazo. Essas questões também do dólar mais fraco perante o restante do mundo, principalmente moedas mais seguras, né? Quando a gente fala de ien, franco suíço, nesse sentido, também pode pressionar o Fed nas próximas atuações dele. Então, assim, é algo que ainda tem muita incerteza na mesa. Internacionalização do portfólio é sempre interessante, tem que ter como diversificação. E é bom lembrar também que internacionalização do portfólio não é só Estados Unidos. As bolsas dos Estados Unidos estão indo muito bem, mas se você olha
até China mesmo, MSCI, né, que é aquele combo do mundo todo ali, tá indo melhor, inclusive. Então, assim, essa diversificação geográfica que pode ser feita por multimercados, a gente tem diversos multimercados na nossa prateleira, a gente foca nisso também, nos nossos multimercados, nas carteiras, em fazer a diversificação no exterior um pouco além dos Estados Unidos. É claro que vai ter muitos Estados Unidos, é o maior mercado do mundo, mas a gente também busca casas e fundos aqui da nossa casa também, nesse sentido de diversificar no exterior para além dos Estados Unidos. Mas é importante, é bom estar de olho nisso, sim, é uma oportunidade, mas sempre com muitas incertezas na mesa, sempre ali respeitando os percentuais para o seu perfil, né? Essa questão é muito importante, né, Laís? A gente fala de diversificar, de experimentar novos mercados, de não colocar todos os investimentos numa única cesta, né? Todos os ovos numa única cesta, mas sempre com parcimônia, observando o seu perfil de investidor, a sua tolerância a risco, o seu horizonte de tempo que você tem para esses investimentos. Mas também aqui na fala de vocês dois fica claro aquele contexto de que a economia ela é global. Então, às vezes, um fator doméstico, local, americano, interfere no mercado de forma geral, mas agora é a oportunidade também de a gente perceber como é que esses impactos estão endereçados aqui no Brasil, Trogo. Assim como nos Estados Unidos, a decisão aqui veio em linha com as expectativas ou a gente teve alguma diferença? Então, André, aqui foi uma situação diferente. Não é uma situação tão comum, mas vimos os participantes do mercado bastante divididos entre a manutenção da Selic em 14,75 e a alta da Selic para 15%. Isso vai muito em linha com a comunicação recente do Banco Central. Logo depois do comunicado de maio, especificamente na ata do Copom, referente à reunião de maio, o Copom deu muitas sinalizações e deixou bastante endereçado que poderia ter chegado ao fim o ciclo de alta de juros. E aí boa parte do mercado entendeu que o 14,75 já seria a região adequada para o Copom parar e que ele faria essa opção agora na reunião de junho. Só que o Copom também foi muito cuidadoso, deixando uma certa porta aberta para que ele pudesse fazer ajustes residuais na taxa básica de juros. E foi isso que ele fez no dia de hoje. Ele entendeu que, diante de toda essa incerteza que a gente está conversando aqui, com questões relacionadas à tarifa, questão de Oriente Médio, questões fiscais também dos Estados Unidos, e também o contexto doméstico, que a gente tem um mercado de trabalho ainda bastante resiliente, expectativas de inflação desancoradas, uma atividade econômica que mostra sinais de resiliência, mesmo com essa taxa de juros tão elevada. Então, quando ele juntou isso tudo num pacotão e viu que as próprias projeções dele, Copom, se situam longe do centro da meta, que é o objetivo dele, ele optou por um ajuste residual, colocando ali os 15%. Além disso, eu acho que é interessante a gente colocar também questões relacionadas ao horizonte do Copom, o que ele está vendo, né? Então, a inflação continua fora da meta, né? Ele manteve as projeções iguais praticamente à reunião de maio, e isso mesmo com um câmbio bem mais baixo. Então, quais são os sinais que passam a partir dessas projeções? O contexto geral, a despeito de um câmbio mais baixo, fez com que as projeções do Copom continuassem praticamente inalteradas e mantendo ali ainda longe da meta, né, que é o 3% que o Copom bastante persegue. Então, respondendo de novo, né, trazendo aqui para a mesa, se era amplamente esperado, não, o mercado estava bastante dividido e dá até para dizer que esse 15% surpreende uma parte bastante expressiva do mercado. E adicionalmente, o Copom foi bastante duro no comunicado de hoje, falando inclusive que não hesitará caso precise fazer novos aumentos da taxa básica de juros. Então aqui vem um recado bastante forte da comunicação do Copom, porque além de dar essa alta residual, que já surpreende boa parte do mercado, ele não fecha totalmente a porta, inclusive para ajustes adicionais. Então aqui fica um recado de que o Copom está comprometido com a busca do centro da meta e de que vai se manter muito vigilante, muito atento aos desdobramentos tanto do cenário internacional quanto também das variáveis domésticas. Então acho que resume bem aí o que a gente viu do Copom de hoje. Não, legal. Aqui você trouxe dois elementos muito importantes, né? A questão da inflação, que a gente teria ali hipoteticamente um refresco por conta de um câmbio mais vantajoso para nós, e a questão fiscal também, que ela é importante, e aí eu não posso deixar de te fazer uma pergunta, Laís. A gente tem um regramento sobre o IOF sendo discutido no Congresso Nacional. Boa parte dessas medidas produz efeitos práticos a partir de 1º de janeiro de 26, especialmente naquilo que se refere aos investimentos. E aí, uma parte significativa dos analistas de mercado estão falando, olha, dada uma previsão de que investimentos até então isentos de imposto passem a ter algum tipo de tributação, a ver o que será decidido ali no Congresso, espera-se que haja um incremento bastante significativo do interesse ali por títulos privados
especialmente aqueles isentos, e de igual modo pelas letras de crédito, tanto do agronegócio quanto imobiliárias, pelo mesmo motivo, investimentos que hoje são isentos e que devem ser tributados a partir de janeiro de 2026. Isso somado a uma taxa Selic que se torna ainda mais atrativa para a renda fixa. Como é que está na sua cabeça a questão da alocação de renda fixa, de olhar para títulos privados, para crédito privado? Faz sentido, nesse momento, a gente entender que vai haver uma busca majorada por esse tipo de investimento? Quando a gente fala a mercado, né, de uma marcação a mercado, a gente, inclusive, nos títulos de renda fixa em geral, a gente fez uma mudança recente, até por causa desses ajustes finos de final de Copom, mas que também a questão do IOF, que veio agora nesse mês, também influenciou nisso, que foi sair dos títulos mais curtos ali da nossa recomendação, que estava com prazo médio de menos de 2 anos, e ir ali para o médio, né? Que a gente vê que tem mais espaço ainda para ganhar. Mas uma questão importante é que a curva de juros abriu muito no final do ano passado, ela já fechou, já devolveu bastante desse prêmio nesse início de ano, beneficiou os pré-fixados, beneficiou os títulos de inflação a mercado, né, também. Mas quando a gente fala do carrego, ele segue muito interessante. Então, assim, o grau de convicção, até pelo que o Trogo falou, né, questões fiscais, questões dos conflitos geopolíticos, tem muitas questões ainda na mesa. É importante focar, sair também desse curtíssimo prazo, né, e focar ali realmente no crescimento de patrimônio, no médio prazo, o carrego dos títulos de inflação, dos títulos pré-fixados, do pós-fixado, com o CDI que a gente tem, ainda na segurança, são muito interessantes. Então, é legal a gente focar nesse prazo médio, né, de fato, para os nossos investimentos. Ainda assim, vale muito a pena os títulos pré, os títulos de inflação. E quando a gente fala da parte de perspectivas, né, ali com a tributação em si, a LCA segue incentivada, é 5%, quando os outros são 17,5%. Então, ainda assim, ela vai ter ainda... A gente acredita, sim, que vai ter um apelo no CRA, no CRI, na debenture. Teve outras legislações relacionadas ao crédito privado que talvez podem afetar um pouquinho a oferta, mas a gente ainda assim está com uma oferta pujante nesse início de ano. Os spreads estão apertados em relação ao NTN-B. Pode ocorrer, se a demanda de fato der uma segurada, pode ocorrer ali dos spreads ajustarem, né, começarem a ajustar um pouquinho para cima, e torna... Mas mesmo assim, os títulos seguem sendo interessantes, diversificação de portfólio, é um a mais que você ganha ali em relação a um título do Tesouro, por exemplo, devidamente nos percentuais adequados, segue valendo a pena, seguem incentivados mesmo com os percentuais em cima das rentabilidades a partir do ano que vem. Essa parte é importante. Muita gente, às vezes, já estava desesperado, né, mas são as emissões a partir do ano que vem. O que foi colocado esse ano, em tese, ele está... Você vai continuar isento, né? Então, a partir do ano que vem, de fato, que fica válido, né? Tem muitas letrinhas miúdas ali, E ainda tem muitas condicionantes, né, Sim. Laís? Então, eu reforço aqui, se você quer entender melhor como é que está essa questão do IOF, lá no Investalk nós preparamos uma série de conteúdos que são atualizados tempestivamente a cada novo movimento que acontece no mercado. Então, vale a pena ler. Tem a questão de que os títulos emitidos antes de janeiro de 26 não são afetados. Há uma questão aí envolvendo questão de comicotas, então tem muitos detalhes, convém o investidor e quem quer se inteirar melhor do que está acontecendo, beber numa fonte qualificada. Né? E lembrando que a gente está falando de um cenário que está telegrafado, né? Não sei se o telégrafo ainda faz sentido para muita gente, mas o cenário está mapeado para a partir de janeiro de 26, mas ainda tem muito jogo, né? Ainda não foi o apito final sobre como é que vai ficar esse regramento. Tem água ainda. Vai passar água debaixo dessa ponte ainda, vamos acompanhar. Mas fiquem tranquilos que qualquer mudança a gente vai estar informando lá no Investalk. Estamos, né, sempre de olho no que está acontecendo para te informar cada vez melhor. Mas, Trogo, você não vai fugir daqui hoje sem a pergunta natural que surge a cada momento que a gente fala assim, estamos no momento de interromper o ciclo de altas. Aí a pergunta que todo mundo se faz é, quando é que começa a baixa? Esse é um ótimo ponto e a partir de agora, né, que o Copom deu essa sinalização mais clara de que deve interromper o ciclo de alta de juros, o mercado começa a tentar adivinhar qual que é o momento certo de queda, né? Pergunta de R$1 milhão, né? Não vamos colocar de dólares, não, porque o câmbio... É isso. E a nossa avaliação é de que essa pergunta é muito difícil para ser respondida, porque uma das palavras mais utilizadas hoje aqui foi incerteza, e pensar num horizonte longo como esse é bastante difícil cravar, né? Tanto que a dispersão do mercado está muito grande.
pontos para a gente ter atenção. O que vai direcionar esse momento ali de queda da taxa de juros no Brasil? Primeiro, menos nebulosidade no ambiente global. Acho que isso é fundamental para o Copom conseguir calibrar direitinho os impactos do externo no ambiente doméstico e, a partir daí, conseguir fazer movimentos de maneira mais natural. Outro ponto é o desdobramento das variáveis macroeconômicas brasileiras. Como é que a atividade econômica vai se comportar nos próximos trimestres? Porque até agora a gente tem uma atividade econômica muito robusta. O PIB de 1,4 divulgado, os primeiros dados aí de abril já mostrando um segundo trimestre ainda bastante forte, apesar da desaceleração. Então, esses são pontos importantes. A evolução do mercado de trabalho também é outro ponto muito importante e que vai estar no jogo, vai estar na avaliação do Copom. Mas eu acho que um ponto importante para a gente extrair desse comunicado de hoje é que o Copom fez muita questão de deixar claro de que não vai discutir isso tão cedo. Inclusive, tem a expressão de que vai ficar parado nesse atual patamar por período bastante prolongado. Essa expressão foi colocada, o bastante foi incluído na comunicação, e isso sinaliza para o mercado que o Copom não está disposto a iniciar esse tipo de discussão. E se a gente pensar em convergência da inflação para a meta ou uma convergência das expectativas para algo mais próximo da meta, o mercado tirar do radar essa questão de momento de queda de taxa de juros é fundamental. Porque dessa maneira o Copom vai conseguir convergir um pouco melhor as expectativas e vai conseguir conduzir o IPCA para uma direção que se aproxima um pouquinho mais da meta. Se essa discussão de qual que é o momento da queda ganhar muita proporção, aí dá para colocar, inclusive no radar, o Copom fazer ajustes adicionais de alta, porque esse não é um momento de começar a discutir queda de juros. Essa expressão do Copom, inclusive, traz uma segurança para o nosso cenário, né? Você me perguntou qual que é o momento da queda. Nós temos a queda dos juros no Brasil só no segundo trimestre do ano que vem. Mais especificamente, para não fugir da pergunta, abril do ano que vem. Então é um período bastante prolongado de estabilidade com juros que está num patamar muito elevado, o maior patamar desde meados de 2006. Então é uma taxa de juros muito elevada, muito contracionista, mas que nesse momento é importante essa manutenção para que o Copom comece a olhar para o 3% com um pouco mais de clareza. Hoje, nas projeções do Copom, ele tem muita dificuldade de encontrar os 3%. Até quando ele coloca projeções mais longas, a gente está com bastante dificuldade de chegar mais pertinho ali do 3. Então, por hora, André, é tirar essa conversa do radar, tirar isso da cabeça dos investidores, porque é um momento realmente de tentar convergir tanto expectativas quanto os indicadores de inflação para algo mais próximo ali do 3%. Curtíssimo, ajustar até um pouquinho para cima ali, né? É isso, até esse ajuste residual e que passa o recado, né, de que o Copom está comprometido com a meta de inflação. Acho que o conjugado de hoje é muito nessa direção. Foi um ajuste residual que pega boa parte do mercado de surpresa e aquela sinalização de que, olha, eu não estou disposto a discutir queda de juros tão cedo, inclusive eu não vou hesitar subir mais os juros se a coisa continuar deteriorada como está. Então acho que o Copom hoje foi muito cuidadoso e amarrou muito bem as suas explicações para que essa pergunta não ganhe muita proporção no mercado nas próximas semanas e próximos meses. Acho que é por aí. Bom, aqui é sempre importante a gente falar que quando os economistas fazem as suas previsões, eles acessam uma série de indicadores, documentos, análises, e a gente está falando aqui, se acertar a previsão do tempo da próxima semana já é um grande desafio, imagina telegrafar um movimento, mas nós temos um time premiado que faz isso com bastante frequência, mas só deixando claro, tem muita coisa para acontecer daqui até lá, né? Daqui até esse movimento. E aproveitando, eu queria trazer aqui um spoiler especial para quem está nos acompanhando, o pessoal que sempre nos assiste. Na carteira sugerida de julho, já daqui 12 dias, nós teremos uma edição especial das carteiras sugeridas, em que nós vamos fazer um subtotal dessa primeira metade do ano que passou, aquele efeito psicológico, né? De um dia para o outro virou o semestre, agora é a segunda metade do ano, do metade para o final, né, Laís? Segundo tempo começando ali. Então a gente vai ter uma série de análises especiais, vamos ter a tesouraria do banco ali, os nossos economistas acompanhando, vamos ter o time de especialistas e também o time do BBBI falando ali de análise de renda variável. Então deixo aqui o convite, carteiras sugeridas de julho, edição especial, o que esperar do segundo semestre de 2025 e quais as decisões podem levar os seus investimentos para melhores patamares de performance. Bom, pessoal, de forma geral, acho que era o que a gente tinha para dizer aqui hoje. Eu agradeço mais uma vez, Laís, a sua presença. Obrigada, André. Prazer estar aqui com vocês. Trogo, meu amigo, vocês vão trabalhar bastante aí pelo próximo tempo aí, com tanta coisa acontecendo no mundo, mas a gente tem a confiança de que vocês estão atentos àquilo que precisa ser olhado para
trazer pra gente as melhores informações sobre os investimentos e sobre a economia. Então, também muito obrigado. Bacana, André. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com a Laís mais uma vez. Um abraço para todo mundo. Bom, você já sabe, se tem decisão do Copom, tem Investalk Descomplicando o Mundo dos Investimentos para você. Acesse investalk.bb.com.br, fique bem informado e tome decisões mais seguras para os seus investimentos. Até a próxima!